Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite especial aos nossos amigos da família Lírios da Misericórdia do Senhor, essa família muito amada, muito querida, que hoje parte se encontram presencialmente na nossa casa para desenvolver o trabalho de hoje. Um abraço fraternal em todos. Muito boa noite também, sejam bem-vindos os nossos amigos que estão nos acompanhando, nos acompanharão nessa noite pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje, em homenagem aos 40 anos do Lírios da Misericórdia do Senhor, deste ano, né, feito agora, esse ano em 2021, temos mais um palestrante convidado, uma palestrante, na realidade, né, e uma pessoa muito querida do nosso Lírios, que é a Júlia Nezu. A Júlia, ela é a primeira vice-presidente da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, é presidente da USE Distrital do Jabaquara e do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. E é também ex-diretora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Júlia, seja muito bem-vinda à nossa casa essa noite. Agradecemos antecipadamente a sua participação, se você ter aceito o nosso convite, né, para estar conosco nessa noite, e passamos a palavra para você. Muito obrigado, tenha uma ótima palestra. Uma boa noite a todos, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe nessa noite, agora e sempre. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a CELMIS, o Centro Espírita Lírios da Misericórdia do Senhor, e na pessoa do presidente Áureo, eu quero cumprimentar a todos os trabalhadores, todos os diretores, todos os amigos dessa casa tão querida, que fala tão de perto ao nosso coração. Então, parabéns pelos 40 anos de aniversário de profícuo trabalho na Seara de Jesus. Que Ele continue abençoando a todos vocês, hoje e sempre. Eu hoje vou falar sobre família, né? Que é um tema muito importante para todos nós, para os nossos, não só para os nossos dias atuais, mas sempre a família deve ter sido considerada, porque é a célula máter da nossa sociedade. Quando a família está bem, a sociedade também vai bem. Quando a família não vai bem, nós sabemos que teremos sérios problemas. Então, a palavra família serve para designar, então, um conjunto de pessoas consanguíneas, ascendentes, descendentes, e também os colaterais, vivendo sobre o mesmo teto ou não. Mas essa é a nossa definição de família, e sabemos que nossa família hoje vemos de uma maneira mais ampla. Então, nós temos também aqueles que são os nossos filhos do coração, aqueles que convivem conosco. Também as famílias tiveram sua evolução no tempo e no espaço. Então, no sentido estrito da palavra, nós podemos dizer que é um conjunto constituído por pai, mãe, filhos, que nós conhecemos como família nuclear, né? Então, essa é a família de ligações de afeto, de devotamento, com a finalidade de subsistência, educação dos filhos e também de assistência mútua, né? Então, aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 203 a 215, e depois também no 773 em diante, o seguinte, que o corpo procede do corpo, mas não a alma. A sucessão das existências corporais estabelece, então, entre os espíritos, ligações que remontam de nossas vidas passadas. Quantas vidas nós tivemos juntos? Quantas vidas ainda estaremos juntos, né? Porque as famílias, os espíritos que são afins, que têm sintonia, afinidade, são espíritos que se reencarnam ao longo das encarnações, muitas vezes
novamente nas mesmas famílias, né? E um acompanha o outro ao longo da nossa evolução. A doutrina espírita vem, então, ampliar os deveres da fraternidade, porquanto o nosso vizinho, o nosso trabalhador da nossa casa, pode achar-se um espírito que nós tenhamos, né, com eles laços de afinidade, laços de simpatia, e também muitas vezes nós reencarnamos e nós nos encontramos em diversas situações como aquela família mais ampla no sentido espiritual da palavra. Normalmente, os espíritos que reencarnam são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimento e também que muitas vezes os espíritos que não são tão simpáticos a nós pela lei de causa e efeito, pela força natural da necessidade de reajustamento, pela necessidade natural de nós reconduzirmos novamente em novos caminhos, construindo novos valores, nós voltamos novamente naquele seio familiar ou naquele círculo de conhecidos e da nossa sociedade, né? Não é regra, portanto, né, que todos que são nossos familiares são espíritos afins, são espíritos simpáticos. Nós temos aí muitas encarnações, recebemos na nossa família aqueles que um dia nós prejudicamos no passado, com a oportunidade maravilhosa de nos reajustarmos uns com os outros enquanto estamos a caminho, né? Também agrupam espíritos formando a mesma família com pendores mais ou menos semelhantes, parecidos, né? Por isso que muitas vezes numa família de músicos nascem outros que têm os mesmos pendores, que têm o gosto pela música, assim também na arte, também em outras preferências. Não raro, quando o pai é um engenheiro, o filho quer seguir a carreira de engenheiro e assim também em outras profissões. São espíritos que têm afinidade de pensamentos e de sentimentos, né? E nós podemos dizer que nós estamos formando a grande família universal. Começamos exercitando entre nós, familiares, aqueles que são os próximos, mais próximos, mas aos poucos nós vamos, então, ampliando o nosso círculo até chegarmos em toda a humanidade, né? Está longe de acontecer isso, é bem verdade, porque ainda nós não somos capazes de amar os filhos de outras famílias, nós não somos capazes ainda de amar aquelas crianças que estão abandonadas por aí, que são as crianças necessitadas, enfim, nós ainda temos muito que aprender para amarmos igualmente, tanto faz o nosso filho como os filhos de outras mães, de outros pais, né? Então, será que a paternidade é uma missão? Como será? O que será que diz a doutrina espírita? A doutrina nos diz da nossa responsabilidade. Sem contestação alguma, nós podemos dizer que é uma verdadeira missão da paternidade, da maternidade, né? O compromisso familiar é um compromisso espiritual, é um compromisso programado na espiritualidade antes mesmo de nós reencarnarmos. Então, é ao mesmo tempo um dever muito grande que nos envolve a todos como compromissados que somos, e também nós temos aquele dever, aquela missão, a gente pode colocar até como uma missão, de procurarmos sermos uns aos outros alavanca para o progresso espiritual e para o progresso moral, né? Então, muitos aqueles, entretanto, pais que não cuidam dos seus filhos com o compromisso que assumiu.
assim como tem filhos que não cumprem os seus deveres de filho, cuidando de seus pais na velhice, conforme diz a lei de Deus, conforme diz a lei moral, que todos nós devemos irmos aproximando cada vez mais das leis divinas. Então, se este vier a sucumbir, se um filho nosso vier a sucumbir por falta nossa, como pais, nós responderemos por isso. Se os nossos pais também, ao ficarem idosos e os nossos filhos não cuidarem de seus pais e eles passarem por sofrimentos desnecessários, também nós responderemos por isso, né? Já dissemos que a família é constituída em linhas essenciais, né? Com aqueles que nós nos propomos a crescer juntos, a procurarmos a caminhada no bem, né? Então, a família tem esse papel muito importante. Antigamente, a família era constituída, né, muito grande, porque tinha o chefe da família e todos os familiares, os filhos, os netos, os bisnetos, todos eles ficavam, todos eles juntos, numa mesma grande casa. Hoje não, hoje cada um tem a sua casa, hoje cada um tem uma vida muito diferenciada daquela época, né? Também nós sabemos que as famílias foram se modificando ao longo do tempo. Hoje as mulheres saem de casa, trabalham, isso desde a Revolução Industrial, quando a mulher foi requisitada para um trabalho mais efetivo, né, nas indústrias, no comércio. Então, nós vamos percebendo que a família vai mudando as suas necessidades, né? Aquela mãe que ficava o tempo todo em casa cuidando só de seus filhos, hoje ela tem outras atribuições que a vida hoje nos coloca nesta situação. Então, a nossa família há muito que vem se transformando, vem buscando alternativas, né? E hoje, então, a nossa educação também está mais adaptada para essa nova modernidade. Mas, de toda maneira, como na época que eu era criança, antes ainda, ou mesmo depois que nós, naquela época, quando nós ainda não éramos espíritas, era muito salutar que os pais levassem os seus filhos na moral cristã das suas igrejas. Não importa se eram católicas, se eram evangélicas, se eram budistas, mas as crianças deveriam participar, então, desde cedo das religiões de seus pais. Hoje, como espíritas que somos, nós aconselhamos que todos os pais levem os seus filhos para a evangelização da infância, porque, conforme diz Emmanuel, conforme diz a doutrina espírita, enquanto a criança, até pelo menos os 7 anos de idade, ela está muito mais maleável para receber valores novos, né? Então, a criança, nós temos que aproveitar essa oportunidade em que as crianças ainda estão muito maleáveis para que nós possamos colocar na criança, no seu coração, no seu pensamento, valores novos, valores positivos, valores morais, não é? Exatamente porque é a fase mais suscetível para que a criança possa aprender com maior facilidade. Também nós não podemos esquecer que nós, que somos os pais, temos o compromisso com a educação de nossos filhos. Aí todo mundo vai dizer, a educação mudou bastante realmente, mudou muito. Eu sou ainda daquela época em que os pais recebiam as suas visitas e nós, crianças, ficávamos no quarto, dando uma olhadinha pelo buraquinho da fechadura para ver quem que estava na sala, porque nós nem íamos lá, muito menos falar ou ser mal criados, né? Hoje as crianças têm essa liberdade
eu nem diria que é mal criado, eu acho que é criancice mesmo, mas tem outros costumes. Então, vivemos uma época nossa, de uma repressão muito grande, em que os pais seguravam demais as crianças, os pais tinham, assim, um jeito muito austero de educar as crianças, né? Então, nós criamos cerceados da nossa liberdade de falar, de dialogar, e muitas vezes isso trouxe problemas psicológicos para as pessoas quando se tornaram adultas. Mas agora, quando essa geração que foi cerceada resolveu abrir as porteiras da liberdade para os seus filhos. Então, hoje as crianças são crianças que têm um outro tipo de comportamento, muitas vezes uma criança que não obedece os pais, que não obedece os professores na escola, que não tem regras, não tem horário para estudar, não tem horário para comer, não tem horários fixos que elas devem, não tem uma disciplina de rotina do dia a dia, né? E os pais têm a missão de educar os filhos. De que maneira? Através do exemplo, sobretudo. Através dos seus esforços educativos. Então, que não é fácil, não é? Porque a mãe está cansada, ela vem do trabalho, trabalha tanto quanto o seu marido, o seu companheiro, os dois trabalham fora, quando chega em casa, mas a gente precisa de refletir. Sentar e refletir. Que nós precisamos não só de dar o bom exemplo, porque nós somos o espelho deles. Se você vive mal-humorado, e se você está sempre repreendendo um ao outro, e tem aquelas discussões intermináveis do casal na frente dos filhos, os filhos vão fazer a mesma coisa com seus coleguinhas, vão fazer com a sua irmãzinha, com seu irmãozinho, vão fazer isso na escola, e quando crescerem vão fazer isso também quando eles constituírem a família, não é? Então, é uma coisa muito séria, porque nós aprendemos muito mais pelo exemplo do que quando nós dizemos assim, olha, faça o que eu falo, mas se você não fizer aquilo que você fala, não exemplificar, ele não vai aprender, ele vai aprender muito mais aquilo que você faz de errado do que aquilo que você faz falando, dizendo qual deve ser o caminho para seu filho, né? Então, dentro desta nossa nova visão de uma família diferenciada dos dias atuais, que nós vivemos hoje uma época da internet, das redes sociais, né, do notebook, do tablet, enfim, hoje nós vivemos outros tempos. E hoje nós sabemos que existem crianças que estão se viciando no celular, por exemplo, porque os pais entregam o celular nas mãos dos filhos e eles muitas vezes ficam sozinhos ou muito tempo sozinhos e não têm um controle, não têm um limite para essas crianças e acabam se viciando no celular, né? Eu vi uma propaganda um dia desse que eu achei muito interessante, não é uma propaganda, é um vídeo que alguém gravou dentro de um avião e a criança, que não era uma criança, não é nem adolescente, era uma criança de 7, 8 anos, a menina berrava, gritava ali todos aqueles que estavam sentados ao redor naquele avião prestaram atenção para ver o que estava acontecendo, porque a criança gritava muito, pedia socorro e reclamava, e a mãe pedia, pelo amor de Deus, para a criança se acalmar, e a criança não se acalmava. E aí veio a aeromoça para ver o que estava acontecendo. Sabe o que estava acontecendo? A mãe mandou desligar o celular, porque o avião ia sair, ia voar, e todos nós sabemos que você precisa desligar o seu celular quando o avião decola, ou quando o avião vai voltar, vai aterrissar,
né? Então, tem regras no avião. E a criança estava tão desesperada que tinha que desligar o celular. Então, veja, é um problema que chega a ser já está chegando a raias de uma doença. Agora, eu estou falando da criança, mas as mães também, os pais também, hoje ficam muito tempo no celular. Eu acho que nós devemos ter um horário, um critério, né? Hora de conversar com as nossas crianças, hora que nós damos atenção a elas, nós sentamos no chão para conversar, ler um livro, brincar com as crianças, enfim, eu acho que nós temos que, não é dar os brinquedos, diz, vai brincando aí, não é? Não, eu acho que nós temos que ter um tempo cronometrado para tudo. É uma coisa difícil, a gente sabe que é. Eu também gosto muito de ficar na internet, eu sou da rede social, eu também sou do celular, mas na hora que meus netos chegam, eu desligo. Quer dizer, na verdade, eu não desligo. Falar a verdade, eu baixo o som, tiro o som e aí depois eu vou ver o que está acontecendo, se eu preciso responder alguma coisa com urgência, porque como nós temos diversas diretorias no movimento espírita, então nós temos aí muitos assuntos também para serem tratados, né? Eu não sou aquela avó aposentada, sou aposentada porque eu não ganho dinheiro, mas não trabalho para ganhar dinheiro, mas hoje nós trabalhamos mais do que quando eu trabalhava nas empresas, né? Então, mas de qualquer maneira, a gente tem que se adaptar aos tempos novos. Eu sou da tecnologia, gosto da tecnologia, mas eu tomo cuidado para que, quando eu estiver com os meus netos, tomar o devido cuidado para ter um tempo com eles, para poder conversar com eles. Eu acho que isso também faz parte, né, da nossa disciplina familiar, do nosso dia a dia, não deixar as crianças excessivamente presas ali nos aparelhos digitais. Eu creio que a nossa educação hoje tem alguns ajustes a serem feitos, tanto na nossa família, quanto também nos bancos escolares, né? Porque não é possível que uma professora ou um professor tenha medo de ir lá dar aula, porque quando nós amamos o nosso aluno, quando nós damos aula porque gostamos da nossa profissão e fazemos isso por um ideal de vida, então não era para ter essas distorções que nós vemos aí nas escolas muitas vezes, né? Isso é uma educação familiar equivocada dos pais. Então, nós que somos espíritas devemos pensar que a nossa criança, ela deve ser levada à evangelização da infância desde pequeno. Criança não pode ter livre-arbítrio para determinadas coisas, né? Tem algumas coisas que os pais devem dizer, filho, é assim, tem que ser. Nós vamos ao centro espírita, você vai na evangelização, você vai matricular a sua criança na evangelização da infância ou na educação da infância, ou o nome que o centro espírita, cada um dá o seu nome, mas é lá onde nós ensinamos a doutrina espírita, onde nós ensinamos o evangelho de Jesus, né? Então, tudo isso é importante para a nossa criança. Também, uma coisa importante são os limites para as nossas crianças. Hoje nós precisamos aprender a dar limite, para colocar limite para as nossas crianças. Criança, filho, não é amiguinho. Filho é filho e nós somos pais. Pais são pais, tem papel de pai. Assim como um casal, os direitos são iguais, o homem e a mulher, mas as funções são diferenciadas, né? Então, as crianças são crianças e como crianças que são, devem ser orientadas, ela deve ter limites colocados pelos pais em tudo que ela faz, né, na sua vida. Então, criança tem que ter hora para dormir, criança tem que ter hora para acordar,
Criança tem que ter o carinho, o amor, o aconchego, o abraço. Ela precisa ser amada, sentir que ela é amada. Porque quando a criança sente que ela é querida, é amada, ela não é tão rebelde assim. Criança, quando começa com rebeldia, a gente sabe que criança também é um espírito reencarnado e que veio com inúmeras e inúmeras experiências. Ela é somatória dela mesma, então nem sempre você consegue. Cada criança é diferente da outra, mas, via de regra, quando nós amamos aquela criança, independentemente dos defeitos que ela possa ter, nós consertamos melhor, nós conseguimos educá-la de uma forma mais tranquila quando nós fazemos isso com amor, né? Eu acho que a bondade, o amor, são sentimentos irresistíveis. Ninguém resiste a uma pessoa boa, né? A um pai bom, amoroso, a uma mãe amorosa. Eu acho que os filhos também serão filhos amorosos, serão filhos que vão crescer sem aquela trauma da insegurança, porque as crianças, quando são muito rebeldes, às vezes é produto de uma insegurança. Ela está sempre preocupada que os pais a abandonam, que ela está muito sozinha. Então, são algumas análises que nós devemos fazer em relação às nossas crianças, né? E aí, eu até essa semana vi uma reportagem muito interessante e nós até comentamos no jornal Nova Era, que é o jornal da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, faço parte há muitos anos, há mais de 10 ou 15 anos, há mais de 15 anos que eu estou lá. Então, e aí nós fizemos no programa, falamos de uma história muito interessante, que os pais estavam lá muito desesperados. Isso saiu numa publicação no jornal, na rede social, e aí a nossa produtora trouxe para que nós pudéssemos analisar e comentar. Então, um casal tinha um filho que tinha lá seus 5 aninhos de idade. Olha só, uma criança com 5 anos de idade e já era uma criança rebelde, era uma criança que era expulsa de escolas, de pré-escolas ainda, né? Porque 5 anos vai para pré-escola, não vai nem ainda. E a criança era expulsa, os professores não aguentavam essa criança e havia sido essa criança expulsa de 3 escolas e, além disso, não tinha nenhuma babá que pudesse aguentá-la, né? Nem a mãe aguentava, quanto mais uma pessoa que era de fora para vir cuidar das crianças. E aí tinham levado para o médico, tinham levado para tantos lugares, e não dava certo. Então os pais ouviram dizer que havia um médico que era muito conceituado, e aí resolveram levar. E chegaram lá, era um médico já idoso, com mais de 70 e tantos anos, e aí viu a criança, na hora que ele chegou, já viu aquela criança bagunçando na sala de estar, colocando fogo, né, na sala de estar com a bagunça que ele fazia. Aí o médico chegou lá, baixou até a criança, é importante, né, baixar até a criança. E aí ele cochichou algumas coisas no ouvidinho da criança e ele saiu. E a criança sentou e ficou sentadinha lá no sofá. A mãe falou, nossa, o que será que esse médico falou? Aí eles entraram para a consulta. E o médico, então, depois da consulta, deu o seguinte diagnóstico. Não é síndrome de nada, é falta de educação mesmo. Então, ele deu esse diagnóstico e ele deu um tratamento para os pais. Ele disse, seu filho é apenas uma criança que não sabe o que fazer.
Ele não nasceu para ensinar nada a vocês. Vocês é que têm que ensinar a ele, né? Não foi enviado do céu para mudar as suas vidas. Nem se trata de um ser iluminado, né? É uma criança apenas. Dê educação. Olha a recomendação do médico para esse casal. Dê educação a ele. Ensine-o a respeitar os outros, né? Estabeleçam limites para essa criança. Parem de cobrar perfeição e fazer com que ele queira entender ainda aquilo que não está na idade de entender. E ele diz, olha, e lembre-se que o seu filho, ele não é um príncipe, mas ele é apenas um menino. Um menino precisa de cuidado, precisa de ser educado com amor, com diálogo, né? É assim que a gente vai conseguindo mudar ali, aos pouquinhos, a nossa criança, dando alegria, ajudando-o na formação, ajudando para que ele seja um homem de bem. Então, com essas palavras, eu encerro a minha palestra. Muito obrigado, Juliana Exu, por essa palestra maravilhosa sobre a família, a visão espírita da família, tão importante, né, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução espiritual. Muito obrigado e nos convidamos você a comparecer à nossa casa, tomar um cafezinho conosco assim que possível. Excelente palestra. Vou aproveitar para convidar também para mais a nossa última palestra, que será última palestra de comemoração aos 40 anos, né? Toda terça-feira nós temos nossas palestras normalmente, mas essa de comemoração aos 40 anos teremos agora em dezembro, com o André Luiz, e o tema é Jesus e o Natal. Sem mais delongas, gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram possível esta live, agradecer ao Gustavo, a Silvana e todos os nosso departamento de comunicação, e desejo a todos uma boa noite e fiquem todos com Jesus.